Bom, pessoal, boa tarde. Então, vamos aí dar continuidade à nossa apostila de nono ano de matemática. Lembra que a gente vai fazer de todas as disciplinas um resumo do primeiro bimestre, matemática, português, ciência, geografia e história. Depois a gente vai passar para todas as disciplinas, primeiro bimestre. Então, a gente faz o segundo bimestre, um resumo dos conteúdos importantes do nono ano, né? Então, a gente continuando, a gente vai para a aula 2 da nossa apostila do nono ano. Então, vamos lá. Aula 2, operações com números reais. A gente vai ver que quando a gente faz operações com números reais, o ideal ou que todos estejam na forma fracionária ou que todos estejam na forma decimal, tá? Nunca tentar fazer um em fração, outro decimal, não. Converte. É o melhor caminho, tá? Então, o conjunto dos números reais simbolizado por essa letra R, é a união entre os conjuntos dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números reais engloba praticamente todos os conjuntos numéricos que já estudamos. São exemplos de números reais, números naturais, inteiros finitos, decimais infinitos periódicos, os não periódicos, né? Periódico é aquele que se repete após a vírgula. E os decimais infinitos não periódicos, aqueles que não se repetem após a vírgula, né? Então, o diagrama fica assim. A representação disso através do diagrama. Está vendo? O natural, que está dentro do Z, que está dentro do racional, que está dentro do real. E o irracional fica aqui, aqui nesse cinza aqui. Tá? E essa parte cinza aqui são todos que não são racionais. Tá? Então, a gente chama essa aqui de irracionais. Tá bom? Oi, filho. Espera aí, rapidinho, deixa o papai terminar a gravação. Na hora que eu estou gravando, você quer fazer as coisas. Tem aqui um tempão olhando para você. Então, operações com números reais. Então, lembrando que eu falei como são variáveis. 2 mais 1,4. 1 sobre 2 mais 1,4. Né? Você pode aqui, ele transformou tudo para fração e somou. Nesse caso da adição, adição e subtração, como ele não especifica que é o resultado na forma de fração ou na forma de decimal, eu aconselho a passar tudo para decimal. Tá? A não ser que seja uma dízima periódica, que aí você tem que fazer um decimal infinito periódico, que aí tem que ser em forma de fração mesmo, que é o caso aqui do exemplo B. Tá bom? Então, agora aqui no exemplo A, você poderia passar tudo para decimal e depois fazer. Ele passou tudo para fração e depois somou na forma fracionária. Tá? Então, agora, aqui na letra B, a gente tem uma dízima periódica, menos 3/4. Nesse caso, tem que ser em fração. Então, como é uma dízima periódica simples, né? Em cima é o período e embaixo 9, porque um algarismo só compõe o período. E aí ficou 5 nomes no menos 3/4. Como é que a gente faz subtração de fração de denominadores diferentes? Você multiplica cruzado. 5 vezes 4, 20. Né? E o denominador será comum às duas frações. Tá? É o produto de baixo. 9 vezes 4, 36. Então, ficou 20 sobre 36. E a outra fração, 9 vezes 3, 27 sobre 36. Aí 20 menos 27, menos 7 sobre 36. Tá vendo? Aqui você poderia fazer a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Agora, na multiplicação, né? Transformou. Aí, no caso da multiplicação e divisão, é melhor passar tudo para fração. Tá? Que você multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Quando for divisão, você transforma em multiplicação. A não ser que ele já esteja em decimal. Aí você pode fazer em decimal mesmo. Então, 0,2 é 1/5. Tá? Aí 5 vezes 1, 5. 6 vezes 5, 30. E aí, no caso 5 e 30, está na tabela do 5, aí simplifica.
né? Divide em cima por 5, embaixo por 5. 5 dividido por 5, 1. 30 dividido por 5, 6. Agora aqui, ele multiplicou números decimais. 5,3 vezes 6,1. Né? E deu 32,33. Mas por que dois números após a vírgula? Quando você multiplica números decimais, a quantidade de números após a vírgula vai ser a quantidade de números que tem após a vírgula na operação. Então, aqui eu tenho 1 aqui do 5,3 mais 1 do 6,1. Então, dois números após a vírgula. E faz a continha de vezes normalmente. Aí aqui, vamos fazer essa divisão. 6/5 dividido por 0,5. Então, 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10, que é 1 sobre 2, simplificando. Tá? E como é que eu divido duas frações? Você transforma ela numa multiplicação. Como? Você repete a primeira, bota o sinal de vezes e inverte a segunda. Tá? Repete a primeira, inverte a segunda. Ou você aplica a regra, ou você multiplica cruzado. Tá? Você pode multiplicar cruzado aí. Tá? Mas não multiplica por de baixo, não. Então, 6 vezes 2 seria o numerador, 5 vezes 1 denominador. E aí o resultado você simplifica e chega ao resultado final. Tá? Então, aqui como é que ele fez? Ele transformou em multiplicação. Né? Repetiu a primeira fração, dividido vezes o inverso da segunda. Só que aqui está errado, é 2 sobre 1. Então, não, esquece isso aqui, tá? Que a apostila fez errado. Tá? Então, vamos para a nossa atividade aí. Seria 2 sobre 1. 2 sobre 1. Tem que inverter. Aí ficaria 6 vezes 2 e 5 vezes 1. Tá bom? Então, a apostila deu uma equivocada aí. Tá? Então, a atividade 2 a gente vai responder. Né? Então, vamos lá. Vou passar para o Word para a gente poder responder essa atividade toda no Word. Então, ó, 6/5 mais 0,4. Lembra que eu falei que a adição e subtração é melhor transformar tudo em decimal? Por quê? Vamos ver. Ó, resposta. 6/5 mais 0,4. Quem é 6/5? É 6 dividido para 5. 6 dividido para 5 é 1,2. Mais 0,4. Como é que a gente vai somar? A gente ignora. Primeiro, ver se a quantidade de casas decimais são a mesma. São. Né? Aí você ignora a vírgula. Ignora a vírgula. Se eu tirar a vírgula, que eu tenho 12. Se eu tirar a vírgula, que eu tenho 4. 12 mais 4 dá quanto? 16. Né? 16 e coloca a vírgula. Como eu tenho uma casa após a vírgula e uma casa após a vírgula, no resultado também tem que ter a mesma coisa, uma casa após a vírgula. Né? Então, vai ficar igual a 1,6. 16 e a vírgula no meio. Tá? Então, ou aqui, você transforma os decimais, são depois da vírgula, 2 mais 4, 6. E somos inteiros, 1 mais 0, 1. Lembrando que o inteiro é antes da vírgula, decimal depois da vírgula. Lembrando que quando você somar a parte decimal, se passar de 10, é a mesma aquela regra, sobe 1. Sobe 1. Então, agora a subtração. Mesma coisa, pessoal. Ó, vou repetir ela aqui. Tá? Ó, 2,1 menos 3 sobre 2. 3 dividido para 2. Dividido para 2 é da metade. Qual é a metade de 3? 1,5. Então, é 2,1 menos 1,5. Ignora a vírgula. Tem a mesma quantidade de cada decimal. Então, vamos ignorar a vírgula. Na primeira, eu tenho 21. Né? Na segunda, eu tenho 15. Quanto é que é 21 menos 15? 6. Só que, como eu tenho dois algarismos, eu tenho que ter 2 no resultado botar a vírgula. Né? Então, vai ficar 0,6. Tá? Né? Aqui, ó, daria 6. Certo? Quantos números eu tenho após a vírgula? Um aqui e um aqui. Então, eu vou ter que ter um número após a vírgula. Onde é que eu tenho que botar a vírgula? Tem que colocar a vírgula no resultado. A vírgula tem que ficar aqui antes do 6 para eu ficar com o número após a vírgula. Certo? E aí, como eu não posso ficar com ninguém antes da vírgula, coloco o 0 à esquerda aí. Tá? Então, 0,6. Certo? Então, o resultado é 0,6. Agora, aqui, a número 3, eu tenho uma multiplicação.
Aí, nesse caso, é aconselhável que transforme tudo para fração. Como é que se transforma fração decimal finito? Né? Então, vou repetir 1/5, bota o vezes. O numerador vai ser um número sem a vírgula, 2,5. Se eu tirar a vírgula, fica aqui que número? 25. Sobre 10 se eu tiver um número após a vírgula, 100 se eu tiver 2 números, 1000 se eu tiver 3 números, e assim sucessivamente. Então, 2,5 tem um número após a vírgula. Então, meu denominador vai ser 10. 1 acrescentado tanto zero quanto a quantidade de casas decimais, ou seja, de números após a vírgula. Então, vamos lá. Como é que eu multiplico fração com fração? Multiplico de cima com de cima. 1 vezes 25. 20, então, vamos lá. 25. Certo? 5 vezes 10, 50. Ora, como 50 é o dobro de 25, vou simplificar. Ambas estão na tabuada do 5. Mas se eu ficar simplificando por 5, eu vou ir simplificando por 5 várias vezes. Então, como 50 é o dobro de 25, então eu posso simplificar tudo por 25. Eu divido em cima por 25 e embaixo por 25. E aí eu tenho a fração reduzida. Então, 25 dividido por 5, 1. 50 dividido por 25, 2. Esse é meu resultado final. Ou em forma decimal, 1 dividido por 2. Qual é a metade de 1? Meio. 0,5. Né? Eu posso ter em fração. Posso parar na fração? Pode. Mas se for uma questão de múltipla escolha, não tiver a fração, tiver em forma decimal, eu vou ter que dividir. Transformar a fração para decimal é só você dividir. E dividir por 2 é dar metade do número. Vamos lá. Vamos lá. Divisão. Né? Lembra que eu falei? A gente vai transformar em fração. Então, vou repetir ela aqui. Então, vamos lá. 2/5 dividido. Em cima, o número sem a vírgula, 2,2. Se eu tirar a vírgula, 22. Tem quantos? Então, embaixo, coloco 1. Quantos números após a vírgula? Só 1, que é o 2. Então, 1, 0. Então, vamos lá. Ou eu faço multiplicando cruzado, ou eu transformo isso numa multiplicação. Tá? Como aqui a gente ainda não está fazendo, vamos deixar isso mais para frente, para multiplicar cruzado. Tá? Vamos fazer do método tradicional. Como é que é isso? A gente transforma essa divisão de fração em multiplicação. Como? Você repete a primeira, 2/5, bota o sinal de vezes e inverte a segunda. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. E agora vamos lá. Multiplico de cima com de cima e de baixo com de baixo. 2 vezes 10, 20. 5 vezes 22, 110. E agora a gente vai simplificar. Só que olha só que legal. Tanto o numerador quanto o denominador terminam em zero. O que a gente pode fazer? Cortar os zeros. Né? Então a gente vai cortar os zeros aí. Né? Aí vai ficar quem? 2 sobre 11. 2 sobre 11. Né? Então, essa aí foi a nossa atividade de hoje. Aula 2. E a correção da atividade da aula 2, operações com com os números racionais, em forma de fração, em forma de decimal. Né? Agora vamos ver o que a gente vai ter na próxima aula, que é o que eu quero que vocês já copiem a atividade no caderno, tá? Já esteja copiada a atividade no caderno. Para amanhã, a gente vai ter a aula 3, certo? Aula 3, ó. Aula 3, ordenando números reais. Para a gente colocar, aí você tem aqui a aula, não é isso que você vai copiar, tá? Você vai copiar isso aqui, ó. Atividade 3. Tá, ó, tem o número 1, tira tempinho para bater o print. Beleza. Número 2, número 3, número 4. Tempinho para bater o print. Beleza. E aí, né, essa vai ser a aula de amanhã, a nossa aula da atividade 3. Aqui tem a explicação e ali eu quero que vocês copiem a atividade 3 para a gente fazer amanhã. Ok? Então, eu vou aqui, né? Então, amanhã a gente se encontra nesse mesmo horário, tá? Daqui a pouco a gente vai ter aula através do WhatsApp, tá bom? Valeu!